O espírito no espelho. Olá fãs de relatos sobrenaturais, sejam bem-vindos ao canal. Não se esqueçam de se inscrever e ativar os sininhos das notificações. Eu sou o Sr. Macabro, e o relato de hoje já vai começar. Olá, Sr. Macabro, e a todos do canal, me chamo Rafaela. O relato que irei contar não é meu, mas sim da minha tia. Posso lhes assegurar que é verdadeiro. A minha tia mora na Bahia, casou-se cedo e foi embora para lá. O marido dela é baiano e retornou para sua terra natal. Chegaram lá, sem nada, foram ajudados pelos familiares dele. Ficaram uns dias, de favor, na casa da sogra dela. Até que um conhecido emprestou uma casa para eles morarem. A minha tia tinha uma cachorrinha na época, e era muito apegada ao animal. A casa era antiga, e não tinha quintal, era quase dentro da rua, não havia nem 30 centímetros de calçada. Resumindo, ela não quis abrir mão do pet, e a cachorra teve que ficar dentro de casa. A casa era dos avós do Sr. Cícero, o senhor que emprestou a casa a eles. Havia algumas mobílias velhas na casa, as quais Cícero não se desfazia, e como meus tios não tinham nada, usaram esses móveis por um tempo. Minha tia relata que o mais tenebroso era um espelho enorme que ficava na sala de jantar. Mudaram-se para casa, parecia tudo normal na primeira noite. Durante o dia, o meu tio foi trabalhar, ele fazia bicos. A minha tia relata que durante o dia todo, Maradona, a cadela, ficou inquieta, querendo sair. Ela achou normal, a cadela era acostumada com um quintal grande, porém, começaram a acontecer coisas estranhas. Ela ouvia passos na casa, pareciam vir da sala de jantar, e outros barulhos. Com muito medo, foi até lá, mas não encontrou nada, pensou ser sua imaginação. Maradona começou a latir freneticamente, e nada fazia ela se calar. A minha tia resolveu passear com ela. Na volta a cachorra não queria entrar na casa, foi necessário arrastar ela. Quando o meu tio chegou, ela contou o que houve, e ele disse que a cadela não estava acostumada a ficar presa, e que ela poderia ter imaginado passos por estar em uma casa estranha e enorme, sozinha. A segunda noite na casa não foi tão calma, a cadela chorava muito, quando de repente, um barulho os assustou, algo caiu no chão, e quebrou. Meu tio se levantou, e ao chegar na sala de jantar, viu ser os pratos, e a porta do buffet estava aberta. Ele juntou os cacos, enquanto brigava com a cadela. A minha tia levantou, e disse ser impossível. Não teria como a cachorra abrir a porta do buffet, e por ser pequena, não derrubaria os pratos, naquela altura, já que era uma pincher. Mais um dia amanheceu, o meu tio saiu novamente, a cachorra não parava de chorar, novamente, a minha tia ouviu passos na sala, e dessa vez, ouviu o barulho de uma gaveta se abrindo. Com medo ela saiu correndo, e foi até a casa do Sr. Cícero, que prontamente veio verificar quem seria o intruso. Porém não havia ninguém. Durante o jantar, a minha tia contou novamente ao meu tio, que irritado, com os choros de Maradona, disse ser a cachorra, e que o melhor era se livrar dela. Durante a noite toda, a cadela latia. Na sala de jantar, minha tia se levantou, para acalmá-la, e viu que ela olhava o grande espelho que havia ali. Ela pegou a cadela, e a levou para o quarto, porém sempre acordava com os latidos, e quando ia olhar, a cachorra estava de volta à sala de jantar. Naquela noite, e nas próximas 3 noites, eles não dormiram. Além do latido da cadela, escutavam passos a noite toda. Chegaram a acionar a polícia, que depois de averiguar a casa, não encontraram nada. Na 7ª noite, a cachorra ficou em silêncio, e todos dormiram bem. Ao amanhecer, minha tia percebeu que Maradona estava parada, olhando para o espelho, e mesmo que a chamassem, ela voltava para lá, e ficava olhando, porém em silêncio. No 8º dia, a cadela também ficou em silêncio, e não saiu da frente do espelho, nem à noite, e nem de dia.
Nos próximos dias, ela não comeu, não bebeu, e nem se chamassem, ela correspondia. O espelho era alto, por cima de um buffet, antigo, minha tia, ficava sem entender, o que a cadela olhava. Pois não dava para ela ver o reflexo, o espelho era muito alto. Os barulhos continuavam, porém a cadela, parecia obcecada com o espelho, não queria saber de mais nada. Nem o veterinário conseguiu entender o que havia com a cachorra, chegou a coletar sangue, para exames, porém, fiado, minha tia pagaria quando pudesse, como era amigo da família, o veterinário concordou. Na 17ª noite, a cadela começou a gritar, como se alguém a espancasse. Minha tia levantou, e foi correndo para socorrer a Maradona. A cachorra gritava, e retorcia, mas queria continuar olhando, para o espelho. Antes que a minha tia fizesse algo, a cadela parou de gritar, estava toda torta, o pescoço se quebrou, mas os olhos, cheios de lágrimas, continuavam a encarar o espelho. Minha tia entrou em desespero, ela não sabe se foi o choque. Mas pela primeira vez, viu uma forma estranha refletir no espelho. Era alto, magro, torto, e usava um chapéu, parecia estar atrás dela, porém, ao se virar, não havia nada. E ao olhar novamente, ele estava lá, no espelho, assustada, e com os olhos cheios de lágrimas, viu aquilo sumir. Os gritos dela fizeram o meu tio vir correndo, e atraiu os vizinhos. No mesmo dia, ela saiu da casa. Ela acredita que havia um espírito no espelho. E que às vezes, ele saía para andar pela sala de jantar afora. A única coisa que ela se arrepende é de não ter entendido os sinais da sua cadela, que só queria proteger a família, e perdeu a vida. Esse foi o relato de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Mande a sua história ou relato para nós, será um prazer contar aqui no canal. E-mail para envio de relatos fica nos comentários fixados. Até o próximo. Fato macabro.